Se você soubesse o quanto é intenso no meu peito o amor que eu tenho por você e o que guardo aqui dentro. Se você voltasse sempre, se houvesse intimidade, certamente deixaria de implorar por outro amor. Na distância é tão difícil ser amigo de alguém. Olhe para mim, preciso lhe dizer que eu espero por você e não me canso de esperar. A porta aberta vou deixar. Se quiser pode voltar. E eu espero por você e não me canso de esperar. Meu coração se alegrará quando você se aproximar. Se você se aproximasse do meu peito transpassado, se aos pés da cruz ficasse, saberia o que é o amor. Se o amor que me oferece é tecido de palavras, eu lhe estendo os meus braços, mostro em gesto que é o amor. Na distância é tão difícil ser amigo de alguém. Olhe para mim, preciso lhe dizer que eu espero por você e não me canso de esperar. A porta aberta vou deixar. Se quiser pode voltar. E eu espero por você e não me canso de esperar. A porta aberta vou deixar. Se quiser pode voltar. E eu espero por você e não me canso de esperar. Meu coração se alegrará quando você se aproximar. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Tenho certeza que você já escutou muitas vezes a parábola do filho pródigo, já escutou muitas explicações sobre ela, mas é importante a gente entender que a parábola do filho pródigo é a dinâmica de todo dia. Todo santo dia eu preciso voltar a Deus. Se nós temos 2 momentos de oração no dia, que é o momento quando a gente acorda e a gente entrega a Deus tudo aquilo que nós vamos viver, no final do dia nós deveríamos ter um exercício de interpretar o que nós vivemos mediante a entrega que a gente fez de manhã. Porque a gente não se perde de uma vez. Ou você acha que o desejo de ir embora, é claro que a parábola narra o acontecimento com um pouco de agilidade nos acontecimentos, mas é bem provável que o filho tenha começado a ir embora aos poucos. Ninguém vai embora da vida um do outro de uma vez. A gente vai embora aos poucos. O vínculo ele vai deixando de existir à medida que a gente deixa de cultivar. Eu sempre repito isso.
em todo show que eu faço pelo Brasil afora. Todo amor, por mais bonito que ele seja, se a gente não cuida, ele morre. Então, quando eu percebo que eu estou me distanciando daquilo que para mim é precioso e valoroso, eu tenho que voltar. É por isso que a experiência do exame de consciência à noite nos permite saber o que nós escolhemos ao longo do nosso dia. Você, por exemplo, que quer ser fiel à sua esposa, sabe o valor que o casamento tem na sua vida, ou você quer ser fiel ao seu esposo, construir uma família bonita, e hoje há muitas oportunidades de traição, nós sabemos disso. Basta você abrir as redes sociais e ali você pode ter inúmeros contatos. As redes sociais facilitam encontros que antes a gente teria mais dificuldade de realizar. Por isso que é uma fonte de alegrias, né? Pode ser que cause encontros bonitos, generosos, frutuosos, mas pode também ser fonte de destruição para muitos de nós. Porque você pode cair no caminho de alguém que só vai querer o seu mal. Se você quer ser fiel ao seu casamento, todo santo dia você tem que voltar para o seu casamento. O propósito é assim, ele se renova diariamente. Agora nem precisa falar de casamento, se você quer ser fiel a um projeto, todo santo dia você precisa renovar o seu amor pelo projeto. Por exemplo, o bom profissional é aquele que passa a vida estudando. É aquele que não compreende o término da faculdade como o término de obrigação de estudar aquela ciência que ele escolheu exercer. Retornar todo santo dia. Então de manhã eu entrego a minha vida, peço a Deus a graça, a bênção para bem viver. À noite, por meio de um exame de consciência, eu vou analisar se o meu comportamento me aproximou dos meus objetivos ou se ele me afastou deles. Se as escolhas que eu fiz fortaleceram o meu objetivo ou fragilizaram a minha lida com ele. Porque é assim que funciona a vida. Meta, o significado de meta é tudo aquilo que está além. Meta está além. Ainda não cheguei lá. Tá bom, mas para eu chegar lá eu tenho um percurso. E todo santo dia eu preciso fazer honestamente escolhas que facilitam as metas que tenho. A realização delas vai depender do meu esforço diário. Agora, se eu não me empenho para realizar aquelas metas, é muito provável que eu não vá conseguir realizá-las. A regra vale para tudo na vida. Para a fidelidade que você quer viver no seu casamento, para a fidelidade aos seus amigos, para a fidelidade aos seus pais, aos seus irmãos, aos vínculos que são importantes para você, fidelidade à sua profissão, ao seu trabalho. Por isso que a história, a parábola do filho pródigo, ela é uma metáfora de toda a vida humana. Sim, às vezes eu erro, me perco do meu objetivo, mas eu posso corrigir o erro voltando para o objetivo. Eu posso corrigir o erro retirando da minha rotina aquilo que fragiliza, que dificulta o meu chegar ao objetivo. Que às vezes a gente simplifica a parábola do filho pródigo somente como um filho que vai embora, que pede a herança antecipadamente. Sim, o significado disso é lindo e tem muito a ver com a nossa vida cristã, porque diariamente eu também vivo o risco de me desprender do lar, de esquecer a dignidade que eu tenho, porque na parábola do filho pródigo o ponto nevrálgico é esse, é um filho esquecido da dignidade que tem. Por outro lado, é
um pai que nunca se esquece da dignidade que o filho tem. É um filho esquecido, é um pai lembrando. Na nossa vida é assim. O meu erro costuma me fazer esquecer do meu valor. Aliás, a grande armadilha do diabo é nos fazer errar a ponto de esquecermos o valor que temos. A especialidade do diabo é fazer-nos esquecer quem somos. Aquele menino, a vida de erros que ele viveu, fez com que ele esquecesse que ele tinha um pai que o amava. Ele só tomou consciência disso quando ele começou a comer o mesmo alimento que os porcos comiam. Então, a miséria, aquela miséria tão aterradora, tão humilhante, fez com que ele pensasse: na casa do meu pai, um empregado não é tratado desse jeito. Então eu vou pedir ao meu pai que não me receba como um filho, porque eu não mereço mais. Olha a ação do diabo, eu não mereço. Não posso pedir isso ao meu pai. A ação do diabo é nos fazer esquecer que nós somos filhos. Aí ele volta e pede para ser tratado como empregado. Só que antes mesmo dele dizer isso ao pai, o discurso já se desfez, porque o pai o esperava, com toda a festa pronta, com a alegria de quem está recebendo um filho de volta. Veja bem, filho pródigo, a parábola do filho pródigo é uma metáfora da nossa vida. O tempo todo nós precisamos recordar o que é que nos torna quem somos. As situações, as pessoas, e ficar atento para que a gente não se perca disso. Por isso essa música. E eu espero por você e não me canso de esperar. A porta aberta eu vou deixar. Se quiser pode voltar. E eu espero por você e não me canso de esperar. Meu coração se alegrará quando você se aproximar. É a leitura do Pai. Deus está sempre esperando por nós, para nos ajudar a ser fiéis ao que a gente escolheu viver, para a gente não naufragar na infidelidade. Deus está sempre pronto para nos receber, para nos dar o apoio necessário. Ele não se cansa de colocar-se à nossa disposição. Por isso, se você anda esquecido do valor que você tem, é hora de acordar. Não se esqueça do valor que você tem como pessoa. Se você está sendo infiel aos seus objetivos, às suas metas, dispersando-se em escolhas que estão sendo infelizes, volta, dá tempo, corrija a rota. Nunca é tarde para a gente reconhecer que errou e recomeçar o caminho de um jeito mais inteligente, mais justo com a gente e com os outros. Boa noite, Christian. Muito obrigado pela sua presença. Queremos agradecer mais uma vez a Spala Instrumentos Musicais, que nos traz o piano Yamaha para o nosso programa. Quero agradecer os salesianos aqui de Pinda, que estão nos acolhendo ao longo desta semana de gravação de programas. Quero agradecer ao sócio contribuinte da Canção Nova, que torna a Canção Nova possível. Muito obrigado, é a sua contribuição que faz com que a gente continue aqui no ar. Lembrando que você pode ver o programa Direção Espiritual, os que já passaram, os que já... Desde o ano passado, quando a gente recomeçou, em junho do ano passado, você pode rever os programas. Você pode encaminhar para alguém.
Eles estão todos lá no CN Plus, que é um aplicativo da Canção Nova. Se você baixa no seu celular, você vai ter acesso à programação da Canção Nova. E lá tem um lugarzinho especial para os programas Direção Espiritual. Muito obrigado a você que nos acompanha. Lembrando que logo depois do nosso programa, a nossa querida Carla vem com o programa Trocando Ideias, ao vivo, para você poder mandar suas questões também e ter uma boa reflexão aí antes de dormir. Hoje nós vamos atender uma menina que mandou uma mensagem, o nome dela é Luciana. Pergunta para mim assim: Padre Fábio, como conviver com o desamor de minha mãe? Desde criança eu sou rejeitada. Toda a atenção sempre foi para minha irmã mais velha. E eu sofro muito com isso. Sinto que o desamor de minha mãe dificulta muito a minha capacidade de amar outras pessoas. Estou sempre desconfiada se o outro me ama ou não. E a insegurança que o desamor dela me causou dificultou com que eu tivesse alguém na minha vida. Eu já desisti de ter, mas gostaria de saber conviver com toda essa situação que me faz sofrer tanto. É muito difícil, né? Conviver com o desamor de quem culturalmente representa amor, que o papel da mãe na vida de um filho é justamente representar a primeira segurança. Quando ela nos falta, é bem provável que a gente vá para a vida muito fragilizado, porque é como se nos faltasse um alicerce. Eu tenho o hábito de dizer que a catequese, a primeira catequese que todo filho precisa receber, é a catequese do amar e ser amado. Antes de nós falarmos de Deus para os nossos filhos, nós precisamos amá-los. Porque é como se você estivesse ensinando o significado por meio da prática. Para depois, quando você disser, Deus é amor, isso soa para ele com algum sentido. Se ele não souber o que é amor, como é que ele vai entender que Deus é amor? A primeira base é humana. E não é sem motivo que a psicanálise, a psicologia, comprova que a base do amor próprio é fundamental à nossa capacidade de amar. E o amor próprio, ele é construído no primeiro amor que a gente experimenta, que é de pai e mãe, avós, irmãos, aquelas pessoas que de alguma forma são as primeiras responsáveis pela manutenção da nossa vida emocional. Por isso que é tão difícil, minha gente, educar um filho. Eu preciso estar muito curado para ter condições de criar um filho sem traumas. Ter um filho é uma responsabilidade enorme. Me preparei para isso, porque não é só a maturidade biológica que diz que uma mulher está pronta para a maternidade, nem a maturidade biológica que diz que um homem pode ser pai. A depender da menina, 9, 10 anos, ela já tem condições de ser mãe, biologicamente, o que é um trauma para o corpo também, é claro. Um menino também. Agora, estão preparados para o significado da maternidade? Estão preparados para as exigências da maternidade? Imagina que a maternidade já é difícil até para quem já tem alguma maturidade. Imagina para uma criança que acabou de ter condições biológicas para isso. Eu desconheço aqui a maneira, o contexto da sua educação, da sua vivência com a sua mãe. Mas eu posso deduzir que sua mãe teve uma dificuldade de lidar com você.
E também a dificuldade dela de lidar com você precisa ser entendida. A regra da empatia na filosofia, né, já cansei de falar isso. Martin Buber diz que toda vez que nós encontramos uma pessoa, nasce uma terceira. Uma mãe, por exemplo, que tem 4 filhos, ela tem 4 pessoas diferentes dentro de casa. Porque com cada filho, ela forma uma pessoa diferente. A terceira pessoa é sempre um resultado do encontro. E é por essa pessoa que nós nos apaixonamos, ou então é esta terceira pessoa que nós rejeitamos. É o que sobra de nós. E é natural que uma mãe não tenha o mesmo padrão de relacionamento com todos os filhos. Com alguns a simpatia vai ser maior, a afinidade será maior, porque é o resultado da terceira pessoa que geram. Agora, requer muita maturidade você identificar que com aquele filho você não tem tanta afinidade, mas você continua tendo a responsabilidade de dar a ela, dar a ele o amor inicial da vida. Rejeitar um filho e preferir outro é muito cruel. Que você pode prejudicar uma pessoa para o resto da vida. Não sei se tem uma rejeição que nos dói mais do que a dos nossos progenitores. Por isso que você precisa pensar muito antes de rejeitar um filho, por qual motivo seja. Eu não concordo com a vida que ele está vivendo. Tudo bem, mas não rejeite seu filho. Eu não concordo com... Tudo bem, você tem o direito, mas não rejeite. Não negue a ele o vínculo do amor. Amor, quando é verdadeiro, não passa pela meritocracia. Não precisa merecer para a gente dar. Amor, quando é de verdade, a gente dá. Sobretudo quando é um filho. Claro que depois de crescidos, vocês têm até liberdade de dizer qual é a distância e qual é a proximidade que vocês vão ter. Não é nenhum problema você reconhecer, não me dou bem com minha mãe, prefiro manter uma certa distância, mantenho o carinho, o respeito por ela, mas eu estabeleço limites para a entrada dela na minha vida, porque já me fez muito mal. Honesto dizer isso, honesto reconhecer isso. Mas uma mãe que nega amor ao filho desde o início, pode estar comprometendo a vida emocional daquela pessoa para o resto da vida. Às vezes não dá tempo de corrigir com a mãe dessa menina, mas dá tempo de corrigir com você, que está pretendendo ser mãe, ou que está sendo mãe neste momento, e que identifica a mesma dificuldade que a mãe dessa menina identificou. Não é pecado a gente reconhecer isso não, gente. Pecado é a gente ocultar e fingir que o problema não existe. Se eu sou pai e percebo que amo mais um filho do que o outro, porque tenho mais facilidade com ele, eu preciso dar um jeito de corrigir isso, por uma questão de honestidade com eles, para não traumatizar aquela criança, aquele filho que eu trouxe ao mundo, e praticamente impossibilitar uma vida saudável ao longo da vida. Porque a saúde das nossas emoções sempre vai depender do quanto nós fomos amados na nossa primeira infância. Por isso, cuidado. O que você está oferecendo aos seus filhos? Isso pode determinar o destino deles. Que Deus nos abençoe no propósito de educar com amor, com responsabilidade, os filhos que Ele nos deu. Que Ele nos deu a oportunidade de trazer ao mundo. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Na distância é tão difícil
ser amigo de alguém. Olhe para mim, preciso lhe dizer que eu espero por você e não me canso de esperar. A porta aberta vou deixar, se quiser pode voltar. E eu espero por você e não me canso de esperar. Meu coração se alegrará quando você se aproximar. E eu espero por você e não me canso de esperar. Meu coração se alegrará quando você se aproximar.